Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Terra Plana. Hoje a gente vai fazer uma análise do OVNI sobre Washington, tá? Vamos tentar ter uma ideia do tamanho que foi o OVNI sobre Washington. Temos filmagens originais, tá? De tudo isso e a gente vai continuar esse assunto que é muito importante, tá? Seja muito bem-vindo ao canal. Estamos revolucionando a Terra Plana mundial aqui. Seja muito bem-vindo. Espalhe para o máximo de pessoas possíveis, porque é muito importante cada uma dessas informações. Seja muito bem-vindo ao canal. Se não entendeu por que a gente está tratando desse assunto agora, assistam a sequência de vídeos anteriores, tá? Seja bem-vindo. Se é novo, já se inscreve, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Vamos começar então falando um pouco do incidente de Washington, tá? Vamos lá. Começando, a gente vai começar por aqui, né? Falando do incidente de OVNIs sobre Washington. Por que a gente chegou em OVNIs, né? Terra plana? Sim. A gente estava estudando a Antártida e descobrimos que existe vida alienígena na Antártida. Tem toda a documentação repleta, vasta, tá? E Richard Byrd começou a mexer na Antártida e os OVNIs fizeram represálias nos Estados Unidos. Só que isso no modelo globo é tudo distante, né? Tudo tá em outros planetas. Não, eles estão na Antártida, tá? Infelizmente, estão perto e tudo que existe de NASA e coisa é defesa do planeta mesmo, tá? É para nos defender deles. Então, é importante continuar o modelo globo, deixar tudo certo, tá? Porque se você souber que os aliens estão muito perto, alguém vai querer mexer lá. É melhor não mexer. Por isso que o Tratado da Antártida inibe bombas nucleares lá, inibe entrada lá, porque é para nossa proteção, tá? Então a gente viu lá no vídeo anterior, incidente de Washington, tudo isso, falamos bastante, tá? E depois o que eu fiz? Eu mostrei aqui o próprio general, Major General Stanford, Flying Saucers, né, do Pentágono, em Washington, falando disso, em 31/7/52, quando estava tendo avistamento, né? E no vídeo anterior eu consegui por aqui é ele, eu mostrei isso no vídeo anterior, e eu consegui aquela filmagem, né? Essa filmagem aqui que mostram os aliens mesmo sobre a Casa Branca, tá? São discos voadores, ficaram mais de 2 semanas sobrevoando aqui, tá? Isso foi vastamente filmado e inclusive o próprio General-Major Stanford, na época, deu entrevista, tá aqui a entrevista original, você pode procurar o UFO over Washington, 1952, e validar cada um desses dados, tá? Ele, o comandante do Pentágono, dando entrevista, falou o seguinte: não é a tecnologia americana, não sei o que é ainda, mas estamos vendo, né? Basicamente é isso. E o que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou fazer uma análise desses OVNIs aqui, tentando identificar o tamanho deles. Ó, aqui você vai ver um timer, tá vendo? Ele tá um movimento, tá? Daqui dá pra ver bem. Eu vou pegar essa imagem, tá? E vou fazer um print, deixar em tela cheia, fazer um print dela, tá? E prosseguir a partir desse ponto com vocês num estudo sobre esse tamanho, tá? Então, comentário, a gente vai fazer um print screen, tá? Aqui. Só vou colocar aqui para vocês um print screen em 14 segundos, tá? Desse vídeo, tá? UFOs flying over the White House em Washington DC, tá? 1952. Então esse daqui do canal Vintage Throwback Classics, perfeito? Então a gente vai fazer exatamente um print dessa área 014, tá? Dessa imagem aqui, colocar em tela cheia e fazer o print. Agora eu vou abrir no GIMP, tá? No programa de edição gráfica. A nossa meta é o que? É entender o tamanho dessa nave alienígena, né? Tentar conseguir visualizar um pouco mais ela. Essa filmagem é real, que ocorreu em Washington. Aqui é o Capitólio, tá? De Washington. Temos as dimensões depois disso. A gente vai comparar com cada uma dessas naves alienígenas sobre Washington, tá? Vamos levantar dados aqui. Igual a gente faz sempre com Terra plana e Terra globo mesmo. Agora a gente está entrando nos dados históricos sobre alienígenas, hein? Bem interessantes. Então eu instalei o GIMP, tá? O GIMP é um software de gráfico chamado GNU Image Manipulation Program, tá? O GIMP. E vou abrir a imagem do print screen, tá? Dei um print screen no vídeo mesmo. E vou abrir a imagem aqui, ó, Capture, tá? Capturei a tela para todo mundo poder replicar e fazer também, ok? Então a gente tem, olha, aqui, ó, tá? A gente tem o Capitólio, perfeito? E temos aqui o avistamento de aliens no Capitólio, tá? Eu vou tentar dar um zoom, aumentar o nível de zoom aqui pra gente tentar entender melhor, ó, os tamanhos das coisas, tá? Ó, essa imagem filmada na época, tá? 1952, tá?
Repare que a gente vê, basicamente, dá para ver a parte das luzes, né? O Capitólio está aqui. Essas dimensões são conhecidas, essa é a boa notícia, né? Do Capitólio, tá? É um monumento conhecido as dimensões. E aqui são as naves alienígenas, tá? Que ficaram semanas sobre Washington, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar, junto com vocês aqui, olhar um pouquinho, deixa eu ver se tá bom a imagem, tá. Eu vou tentar aplicar alguns filtros básicos, tentando entender o que tem aqui, né? Tá? Então vamos lá, vamos fazer juntos, assim é plausível de você replicar, né? Também, tá? Então eu vou bater cabeça, mas eu vou fazendo aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é um brightness contrast, tá? Eu quero reduzir o nível de brilho, tá? E tirando o brilho, ó, tá? Para ver, ó, basicamente não tem muito a mais do que isso, até para ver a veracidade, né? De cada, ó, perfeito? Mais e menos brilho, é bom a gente ver juntos, ok? Diminuindo o brilho, nível de brilho. Deixa eu ver se tá aparecendo o que eu quero que apareça. Não, não tá. Eu vou só gravar minha tela mesmo. Eu quero que vocês vejam o que eu tô fazendo. Tô gravando a tela, eu tô fazendo o seguinte. Eu peguei, vou replicar, tá? O brilho tava default 0, que era original, tá? Eu tô mexendo no nível de brilho, tá? Reduzindo, ó. Perfeito, para eu ter ideia do que tem aqui. Tá? E aumentando o nível de brilho. Quero ver se eu consigo alguma informação adicional, tá? Nada tão diferente. A gente vê algumas superfícies aqui, algumas coisas, tá? A dúvida é se são naves separadas em uma formação ou essa parte é sólida, né? Tá? Nível de brilho máximo e nível de brilho médio. Não, e contraste, né? Sobre a foto, a gente pode melhorar o contraste para ver se a gente consegue alguma informação, tá? Aqui dá para ter uma ideia de forma, tá? Olha só, eu peguei o contraste, eu estou aumentando no máximo. Olha só, muito contraste, tá? O máximo de contraste. A gente vê claramente que parece-me que tem alguma coisa maior aqui e coisas menores embaixo, tá? É a mesma foto original, você pode fazer, tá? Aqui outra, com mais contraste, e aqui o Capitólio, tá? Validando o contraste dele, a forma toda. E aqui mais duas, tá? O que dá para se perceber nessa imagem. Deixa eu ver se tem nada em cima. É isso, ó, tá? Com nível de contraste máximo, assim, tá? Interessante, né? Realmente tem matéria aqui, tem coisas aqui. E esses aliens ficaram sobre o Washington 2 semanas ou mais, bastante tempo, tá? Tem as datas certinhas, ó, tá? Eu vou resetar, basicamente eu vou dar um reset e vou voltar para cá. Outra coisa que eu vou aplicar aqui nas ferramentas mesmo, você pode refazer, tá? Essa é a ideia mesmo. Vou dar uma olhada aqui então na parte de levels, tá? Aqui é interessante que a gente já fez várias análises de foto de NASA com níveis, tá? Vamos fazer o seguinte, os níveis, a gente tem nível de entrada e de saída, tá? Então, o que eu vou e os channels, eu vou trabalhar num dos channels no red, tá? Vermelho, canal vermelho, e vou tirando um pouquinho, né, do nível de saída de vermelho, perfeito? A foto é bem azulada, então não deve afetar muito, mas ó, tá? E nível de entrada de vermelho. Tudo isso é legal que eu tô filmando, como eu tô filmando, vocês podem vocês mesmos fazerem, tá? Para validar cada uma das, ó, tá? Então, mexendo no vermelho, o que dá para se perceber parece que há uma ligação sim, tá? Entre cada um desses pontos, tá vendo que eu tenho alguma coisa ligando, só que alguma coisa muito fraca, né, em relação à ligação, tá vendo? Aqui é muito massa, ó. Mas ali não, ali é alguma força, alguma ligação sim. No Capitólio a mesma coisa, ó, aqui é sólido, tá? São estruturas sólidas, que a gente sabe, né? Concreto, armado, tudo isso aqui. E para ter uma comparação do Capitólio com o objeto alienígena. Tá vendo? Interessante, né? Vamos lá, eu tô mexendo no nível de entrada de vermelho, né? Pra gente ver se tem alguma informação que a gente não tá conseguindo enxergar antes, tá? Ó, então é isso que a gente tem, tá? Não dá pra... Mas me parece realmente que são objetos, né? Que eles andam juntos, né? Não sei se tem ligação. Ó, tem alguma energia aqui, alguma coisa diferente, mas são pontos bem específicos, né? Parece que são naves independentes, né? Para ver o tamanho desses objetos. Então eu vou voltar, tá? Vamos trabalhar agora no canal verde, tá? Green. Mesma coisa, eu vou tentando diminuir o nível de green, tá? Ó. Quanto aumentar o output, né? O nível de output. Pra gente ver se a gente consegue alguma informação extra, tá? Mesma coisa, ó.
tá? Os objetos bem definidos, Capitólio aqui, em verde, tá? Bem definidos aqui, tá? Reset. E vamos trabalhar então o nível de Blue, que a imagem é muito azul, né? Isso pode nos dar mais informações. Descendo um pouquinho, tá? Ó, nível de Blue, reduzindo, olha só que interessante. Opa, que interessante, ó. Opa, aqui já nos dá mais formas, hein? Quando a gente reduz o nível de Blue, a gente vê que pode ser até um objeto maciço aqui, ó. Tem ligações entre eles, tá vendo? Parece uma coisa maciça, com alguns pontos em destaque sim, mas um objeto inteiro, ó. Isso é uma nave alienígena, tá? Sobre o Washington, essa foto é original, real, tá? É foto original, de filmagem original da época, 1952. Só para confirmar, inclusive a pessoa responsável pela defesa do Pentágono deu entrevista sobre essa imagem, tá? Só para dizer, isso é real. Aliens sobre Washington, tá? Talvez até, então, aqui seja uma nave inteira, ó, tá vendo? Por mais que tenha essa parte que é menos visível, ó como a gente mexeu no Blue, como ficou tudo junto, ó. Tá vendo? Eu tenho realmente, ó, tem 1, 2, 3, 4 pontos, né? 5, 6, 7, 8 pontos unificados, né? Tá vendo aqui? Dá pra ter uma ideia da nave? Ou energia, alguma coisa tem. E aqui a outra parte também, ó. Outras duas naves andando, tá? Mas repare que ao redor dela tem alguma coisa, ó. Tá? Eu tô comparando com concreto. Aqui é concreto sólido, tá? É concreto mesmo, do Capitólio. E aqui é essa outra parte, ó. Tá? Perfeito? Vamos lá. O que eu tô fazendo? Eu tô mexendo no nível de Blue, tá? O que a gente fez? Eu vou resetar novamente. Eu tinha feito o quê? São 3 níveis aqui. Eu vou baixar o primeiro, tá? Deslocar o primeiro, ó. Até chegar nesse ponto. Olha só, tá? Blue. Agora, aqui é outra coisa. Aqui é o input level, ó. Eu vou mexer no input level também, pra gente ver. Vocês podem refazer tudo que eu tô fazendo. Tá na tela, é importante isso. A gente poder validar a informação, né? Agora, ó, eu vou reduzir o output level de Blue, tá? Reduzindo, ó. Máximo. Repara que criou forma, ó. Tá vendo? Me parece que é algum objeto sim, ó. E bem extenso, né? Olha só. E aqui eu vou aumentar o nível de output level de Blue, ó, tá? Tá vendo? Apesar de que você tinha aqueles pontos, tem alguma coisa sólida assim, ó. Dá pra ver bem claramente agora. Reduzindo o output level, a gente vê, ó. Tá? É sólido, é alguma coisa ligando tudo isso, tá? Me parece que são formações, são 2, 3, 4, 5, né? Formações aqui. E essas coisas salientes aqui, mais fortes, não sei se é mais claro, alguma coisa, tá? Vamos ver, alfa, nível de alfa da forma. Na alfa não vai ficar só. Deixa eu ver, só um minuto. Aqui, ó. Alfa, quero olhar tudo, ó. Um pouquinho mais nível de alfa, ó. Tá vendo? No nível de alfa, ó, ainda tem objeto, né? Aqui ela vai desaparecer. Objeto em ligação é mais fraca a intensidade luminosa disso, né? Pode ser várias andando em conjunto, mas ligadas entre si por alguma energia. Tem alguma coisa aqui, ó, entre elas. Ou um corpo sólido, né? Filmado que não pegou muita coisa. Resetando, ok. Então essa é a imagem, tá? Eu vou dar mais, basicamente, vou dar um zoom out para a gente checar a imagem novamente, tá? Importante a gente validar tudo. Ó, essa é a mesma imagem, perfeito? Então olhamos aqui, ó. Bom, é isso daqui que foi avistado, tá? Basicamente, me parece alguma coisa sólida assim, informação, ó. Me parece aqui, ou alguma energia ligando tudo. Tá vendo que vaza um pouco de energia ao lado também, tá? E aqui o Capitólio, perfeito? É isso que a gente tem aqui. Primeira coisa que eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil até pra gente, eu vou trazer essa mesma imagem agora em um outro programa, porque daí eu consigo quero ter as medidas exatas de tudo isso versus isso. Vamos lá continuar então a partir de agora. Bom, o que eu fiz agora? Eu importei, tá? Num drive do Google mesmo, e eu coloquei uma régua também, então são 2 objetos, tá? A imagem importada e uma régua de referência aqui, perfeito? O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar ir esticando ela para dar o máximo de zoom que eu puder, para a gente poder ter na régua o máximo de escala possível, tá? Essa que é a ideia mesmo, esticar para a gente ir dando mais zoom, porque quanto mais a gente conseguir deixar isso em zoom, melhor para a gente ter um pouco mais de precisão, tá? Claro, isso é uma filmagem distante, pode ser que o objeto esteja a alguns metros ou quilômetros de distância mesmo, né? Aqui, ó, não sei se ele está sobre a Casa Branca, muito atrás ou muito na frente, tá? A gente não tem essa ideia dessa distância. Vamos considerar que ele esteja próximo, tá? Porque se ele tiver, sei lá,
muito para trás também, não dá para, ele vai ser maior do que a gente vai conseguir medir, perfeito? Na tela para vocês, deixa eu ver se tá aparecendo, tá legal, bom. Então o que eu tô fazendo, basicamente, tá? Eu vou pegar essa régua, é uma régua escolar mesmo, é uma imagem de uma régua, tá? Um PNG, e vou medir essa área da cúpula, tá? Que a gente tem várias, isso aqui é documentado, então a gente tem essa medida real, a gente vai buscar depois, né? E a gente vai anotando, tá? Perfeito? E na régua, quando você, basicamente eu vou aplicar uma proporção para tentar estimar o tamanho, né, dessa formação aqui de aliens, tá? Pra gente ter uma ideia do tamanho que foi a encrenca ali. Bom, a gente tem aqui, ó, eu vou anotar em centímetros e a gente vai derivando a partir daqui. A gente tem que essa base aqui, ó, antes dessa, bem na base, foi 8,3 centímetros nessa régua. É uma relação apenas, tá? Então vamos lá, vou anotar aqui. Base, deixa eu mudar a fonte, né? Porque senão vai ficar ruim de leitura, por branco. Base, 8,3 centímetros. Perfeito? Tá no vídeo, depois, caso precise de referência, é só pegar no vídeo. Daí essa base, ela vai se afundar, ela vai começar aqui de novo, ó. Tem uma outra, né? Vamos colocar de base 2, 6,8 centímetros, tá? Essa base mais em cima, né? Base 2, 6,8 centímetros. Nessa régua, tá? É uma escala que eu consegui obter para fazer para vocês. Beleza, é isso, tá? E daí a gente vai vir aqui, ó, essa parte de cima aqui, só para a gente ter uma referência. Caso a gente consiga, é 2,6 centímetros, tá? Beleza? Eu vou colocar base cima. Base cima. 2,6 centímetros. Pronto, tá anotado. Agora a gente vai para o Capitólio, que nos interessa, tá? Bom, consegui informações aqui, ó. United States Capitol Dome. Olha que legal, chama Domo. Chama Domo, essa área do Capitólio chama Domo. E não dá para não gritar terra plana, né? Não tem como, né? Brincadeira. Então eu tô traduzindo, ó. Cúpula do Capitólio. A cúpula chama Dome, tá? Domo ou cúpula. Opa, tem alguma coisa da terra plana nisso ou não? Ter uma cúpula, um domo, né? A cúpula do Capitólio dos Estados Unidos é a cúpula situada acima da rotunda do Capitólio, né? A cúpula mede 88 metros, tá? Então a cúpula mede 88 metros de altura, Então o que a gente sabe aqui? Então a gente já sabe isso, tá? A gente sabe a altura, dados, eu coloquei dados públicos, tá? Não sei se está com acento, mas dados públicos, depois eu ponho acento. A gente sabe que a altura, cúpula é igual a 88 metros, tá? Validando a informação, tá? 88 metros, tá? Vamos anotar isso. E o que eu vou fazer já, para ganhar tempo? Vamos pegar essa régua, né? A gente sabe que agora tem que saber exatamente a cúpula, se vai daqui, acho que daqui a aqui, né? Tem que validar exatamente o que é isso que ele está falando, né? Para não medir errado. Mas, ó, eu vou supor que a cúpula seja isso, tá? Daqui a aqui. Então, daqui a aqui tem 88 metros. Vale isso, Capitólio? A cúpula? Agora, a pergunta a cúpula é só essa parte ou não? Eu tenho que ler um pouco mais pra gente validar, né? E tem 29 metros de diâmetro, tá? Diâmetro é daqui a aqui, perfeito? Então vamos anotar por enquanto. Eu tô fazendo com vocês. Diâmetro igual a 29 metros, tá? Informações públicas mesmo. Perfeito? Então o que a gente sabe? Isso a gente sabe. Pronto, é mais fácil, pra não ficar... eu só tô checando se a cúpula é essa parte, né, mesmo, ó. Então eu vou, como isso é uma cúpula, né, eu vou aplicar aqui nos 29 metros, pra gente ter mais certeza total de tudo, tá? Porque é mais fácil, senão a gente vai, pra ganhar tempo, o vídeo não ficar muito extenso. Deixa eu só virar a régua. Estou usando o Google Drive, tá? A ferramenta do próprio Draw, para todo mundo poder ter aí rápido, né, de graça, e refazer qualquer checagem. Então, ó, a gente vai dizer que a cúpula, essa parte aqui, ó, essa daqui, ó, ela tem 7 centímetros, ok? Então vamos aproximar. Então eu tenho 7 centímetros régua, ok? Perfeito? Régua. Então o que eu tenho? Já tenho uma relação, tá? Aqui deve ter uma relação. Então 29 metros é igual a 7 centímetros régua. 1 metro é igual a x, né? Beleza? Já temos a relação aqui. Perfeito? Então o que eu posso fazer? Eu posso falar, se a base... Vamos pegar assim. Qualquer coisa que eu medir aqui, ó, tá? Eu posso, a partir daqui, estimar o resto. Perfeito? Então, por exemplo, se essa base tiver 8,3 centímetros, você multiplica 8,3 por 29 e divide por 7. Perfeito?
A gente tem todas essas medidas aqui, se a gente precisar tirar daqui. Ótimo, então já temos a relação, tá tranquilo, né? A gente sabe, vamos pegar então quanto vale 1 centímetro? 1 centímetro, né? Vale x metros, perfeito? X metros, ok? Aqui eu estou fazendo, se 29 metros, né, vale 1 centímetro da régua, 1 centímetro da régua, né, vale x metros, tá? Então vamos fazer a proporção. Então o que eu faço? X é igual a 29 vezes 1 dividido por 7. Vamos fazer aqui. 29 dividido por 7. Teremos 4,14, tá? Então cada centímetro vale 4,14. Então, vamos lá. 1 centímetro da régua. 1 centímetro da régua igual a 4,14. Claro, eu estou fazendo essas medidas com base numa imagem, perfeito? Pode ter um erro pequeno, mas não deve ser tão grande não, tá? Eu estou usando até uma régua para poder, na medição, ficar mais próxima possível da foto mesmo. Você pode refazer, mas o erro deve ser bem pequeno. 1 centímetro da régua vale metros, tá? Metros. Bateu? Então, quando eu faço, vamos agora ver os aliens, né? Que agora ficou fácil, tá? Sabendo disso, quando eu venho aqui, ó, eu falo assim: essa distância entre esse ponto e esse ponto, eu vou pegar o começo até o final do ponto. É só colocar a régua, ficou fácil, né? Deu 3,6, perfeito? 3,6 centímetros, ok? Então eu venho aqui e falo assim: 3,6 vezes 4,14. Então, ele tem 14,9 metros, tá? Esse cara aqui, ó, tem 14,9 metros, ok? Então, vamos anotando, para a gente não se perder, porque é muita informação, tá? Daqui aqui, 14,9 metros, tá? Eu vou mover a régua e vou anotar aqui para vocês, tá? É legal isso, porque é tudo passível de verificação, tá? Você pode assistir no vídeo, validar tudo que eu estou colocando e como foi feito. Importante, né? Essa parte, porque fica histórico também, ó. 14,9 metros, tá? Então, essa distância aqui, ó, dessa formação, 14,9 metros, perfeito? Daí você pode, com a régua, agora é uma régua, você pode girar ela à vontade, né? Aqui eu tô até usando o Google para isso, e ver mais ou menos o ângulo entre até achar o ângulo, um pouquinho mais, entre esse ponto e esse, tá? Esse ponto e estimando com base na régua mesmo. Ó, eu quero saber qual é essa distância daqui, dessa ponta até essa, né? 3 ponto, é a mesma coisa, 3,614. Eu posso dizer o seguinte, que essa formação, como é bem triangular, tem 15 metros entre cada ponto desse, tá? Perfeito? 15 metros. Essa formação, eu posso dizer, eu vou até colocar um triângulo para destacar bem mesmo. Tá? Tem 15 metros esse triângulo, tá? Depois a gente vai comparar com objetos reais, para a gente ter uma ideia do tamanho que foi isso, né? Essa invasão alienígena sobre Washington. Isso é documentado, inclusive, tá? Com um exército americano. Então não é brincadeira, não. Agora a gente tá com dados, né? Ó, e essa imagem é real, tá? Outra coisa, essa filmagem é real. Inclusive, o próprio responsável pelo Pentágono deu... eu vou te mostrar, né? Mais fácil, ó. Major General Johnson Stanford deu essa entrevista, né, em Washington, D.C., Pentágono, tá, sobre esses Flying Saucers, em 31/7/52, está na história, tá, pode verificar, e inclusive tem todos os avistamentos nesse UFO Project Blue Book Museum, tá, no museu também tem, então estamos fazendo uma coisa com dados reais. Então a gente pode dizer que é um triângulo, né, com 15 metros em cada um desses pontos aqui, perfeito? Legal? Vamos continuar a partir daqui. Então eu procurei algum objeto do mundo real, né, para a gente entender o tamanho desse objeto. Então um ônibus urbano, ele tem largura de 2,5 metros, tá? E comprimento entre 11 e 13 metros, tá? Perfeito? E o máximo que ele chega é 14 metros. O rodoviário, sabe aquele ônibus da rodovia? Ele chega a 14 metros, tá? Então quando a gente fala desse objeto, falando aqui, ó, validando, tá? O ônibus de rodovia, chega a 14 metros, tá? Então a gente tá falando que esse objeto, literalmente, tá? Pegando um objeto do mundo material, ele é do tamanho de um ônibus, tá? Eu vou até pegar uma imagem, vou pegar essa aqui, tá? Esse objeto, só pra você ter uma ideia, esse objeto, ele é do tamanho de um ônibus, né? A gente tá falando, pode dizer o seguinte, ficou um ônibus, né? No céu, deixa eu ver se eu... Deixa eu só acertar aqui. Ficou um ônibus no céu, né?
literalmente um ônibus. Esse daqui é menor do que aquele lá, tá? No céu, imagina o seguinte, um objeto, né? Que tem o tamanho de base, né? De um ônibus aqui, ó. 14 metros, 15 metros, tá? Até um pouquinho maior que um ônibus. Um ônibus não chega a esse tamanho, tá? No céu, assim, ó. Você tem um objeto aqui, ó. São um ônibus aqui, um ônibus aqui, um ônibus aqui. O tamanho disso, né? Sobrevoando. Esse daqui. Perfeito? Esse outro, que é uma formação maior, né? Vamos medir ele pra gente ter uma ideia do tamanho dele. Isso sobre o Washington, tá? A gente tá falando, a gente tem a medida, porque isso inclusive pode ser maior, porque tá atrás do Capitólio. Então, eu tenho ainda um deslocamento em relação à distância, né? Ok? É maior que você imagina. Vamos lá. Olhando aqui, é interessante porque isso daqui ninguém. Porque a gente. Não sei porque ninguém viu isso, né? Até hoje. Assim, nesse detalhe aqui. Bom, aqui a imagem também, então a gente vai ter, ó, desse primeiro ponto, vou deixar bem no cantinho, até esse ponto, 7 centímetros, 6,8 centímetros, vai, 6,8. 6,8 vezes 14,4, vamos pegar aqui, 6,8. 6,8 vezes 14,4. A gente está falando em 28,15 metros, tá? Então, eu posso afirmar o seguinte, que esse outro, deixa eu copiar aqui, ele tem 28,15 metros. 28,15 metros. Olha, interessante isso aqui, tá? Então, é uma outra formação. Também, reparem que eles trabalham em formações triangulares, né? Eu não sei se tem alguma relação entre... Até questão de matéria e energia mesmo, né? Ó, essa formação tem 28,15 metros, tá? Perfeito? Vamos ver avião comercial tamanho, só pra gente ter uma ideia comparativa, né? Com objetos que a gente conhece. Um maior avião bimotor, né? Tem 73 metros, tá? Então é menor que um avião. O primeiro voo aconteceu com esses maiores não, eu quero um avião normal, tá? O pessoal da aviação aí, tem muito piloto de avião, inclusive, tá? Esses aviões normais que viram esses discos voadores. Então, pessoal da aviação, da música, de tudo, seja bem-vindo à Terra Plana. Aqui a gente se une, porque não, né? Já tá junto, né? Porque é o que existe. Eu quero ver o tamanho em metros. Vamos ver, quero só saber metros de um avião. Aeroporto, aviação civil. Só ver se eu acho rapidão aqui o tamanho, né? De um avião. Não quero os maiores, eu quero só os. Maior avião do mundo, não. Avião, tamanho. É só isso que eu preciso. Tamanho médio. Será que não tem alguma coisa de média disso? A aeronave mede 69,1 metros, tá? E tem 21 metros de altura. A aeronave mede 69,1 metros, tá? Os maiores aviões do mundo. A superfície disponível para cargas. Ó, não, aqui é uma aeronave. Eu queria. Quem conhece muito aviação, me ajuda nesse vídeo também, tá? Porque você pode me dar mais informações e validar isso aqui, né? Confira diferentes aviões usados. Aqui, ó, tamanho interessante. Aqui, ó. Isso aqui pode nos ajudar. Confira diferentes aviões usados, né, e seus tamanhos, né? Ó, então vamos pegar a Avianca Brasil, né? Esse daqui tem 120 passageiros. Esse da Avianca, que é muito comum a gente ver aviões assim, né? Tá? Esse daqui, por exemplo, ele tem 31 metros. 31 metros, tá? Então eu vou colocar alguns... eu vou pegar algumas imagens dessa e vou já jogando na imagem, tá? A gente tá falando de 28 e esse avião tem 31, tá? Então o tamanho dele é quase um avião mesmo, tá? Então se comparar, é um pouquinho menor que um avião essa formação, tá? De tamanho, você fala assim, qual o tamanho dele? O avião é maior que ele, tá? Então comparativo, vou deixar um pouquinho maior mesmo, tá? Aqui, ó. Tá? O avião tem 31, um avião desse tem 31 e essa formação tem 28, perfeito? Então dá pra ter uma ideia, só que o que acontece? Ele é desse tamanho aqui, e desse tamanho aqui, e aqui também, ó. Se olhar a formação, olha só. Tá vendo? É mais ou menos assim, é um triângulo, tá? Não tão equilátero quanto esse, mas é um outro triângulo, tá? Legal? E esse, eu acredito que esse outro, até vou representar com triângulos, ó. Eu acredito que a ponta dele esteja pra lá, ó. Não sei se dá pra ver vocês, ó. Que tem uma ponta aqui, ó. Então ele devia estar mais ou menos nessa formação aqui, ó. Nesse ponto, um pouquinho maior, né? Mas nessa formação. Essa tropa devia estar assim, ó, tá? Perfeito? Então, só para ter uma ideia, então a gente já temos ideia mais ou menos do que aconteceu, né? Agora, a Casa Branca, né? A gente já tem as dimensões dela. Deixa eu até colocar, eu vou deixar o avião para cima e deixar da Casa Branca, porque a gente precisa, tem as dimensões, né? Aqui, só para ficar certinho o vídeo, ó. Então, a gente tem 29
a cúpula mede 88 metros, né? E a altura de 29 metros de diâmetro, tá? Então vamos voltar para cá. A gente vai validar esse tamanho, né? Na imagem, inclusive. Vamos voltar aqui, ó, tá? 29 metros de diâmetro. Então a cúpula é aqui, perfeito? Ok? Então aqui, ó, vamos validar, porque tem que ser validado isso. Tem 6,7, mais ou menos. Um pouquinho mais. É que eu não tenho que saber o ponto exato que começa a cúpula. 6,6, né? Perfeito? 6,6 vezes 4,4. 6,6 vezes 4,14, né? Dá 27. 27,82, ela tem 29. Tá bem próximo, tá? Beleza? Validado. E a altura dela tem que ser 88 metros. A gente vai validar tudo, tá? O diâmetro, tá? Bateu. E vamos ver a altura. Tem que ser 88 metros, tá? Eu não sei se ele o que ele considera até a ponta da cúpula, mas vamos considerar aqui, ó. Tá? Eu acho que a altura, ele não sei se ele tá, o que ele está considerando, se ele está considerando tudo isso, mas vamos fazer, porque daí a dimensão é bem maior, né? Vamos considerar isso, pra gente ver, porque deve ser isso mesmo, né? A altura considerada. 11 ponto alguma coisa, 12, vai, tá? Perfeito? 11,8, dá pra ver por aqui, ó, da base até aqui, 11,8. 11,8 vezes 4,4... 4,14, 11,8 vezes 4,14, 48. Ele tá falando de 88 aqui, né? Tem que ver só o que ele considera a altura. 88, a cúpula mede 88 metros aqui, né? E tem de diâmetro 29 metros de diâmetro, tá? Mas eu não sei o que ele considera, porque repare o seguinte: essa altura, se for 88, isso daqui deveria ser quase 88, tá vendo? Então ele deve considerar aqui a cúpula só. Mas a altura do chão aqui e aqui, tem que ver a consideração desse número, tá? Porque repare que, se você for ver proporcionalmente, essa distância é quase essa distância aqui também, tá? Tem que olhar um pouquinho os fatores. Então, aqui foi quando foi projetado, né? A cúpula, o domo, né? A cúpula não é de pedra, mas sim de ferro fundido, completamente pintado para ser feito de mesma pedra que o edifício, né? Aqui, a cúpula de origem dos mapas das ruas de Washington. Então, vai falando um pouquinho da história da cúpula. Uma coisa que me chamou a atenção, vou mostrar para vocês, que realmente me chamou a atenção. Eu estava procurando sobre isso, né? Eu coloquei, olha que interessante, eu vou até fazer Capitolium, tá? Cúpula, tá? Aqui, como eu cheguei aqui, ó, Capitolium, né? E na sugestão, quer ver como, que eu quero te mostrar uma coisinha. Capitolium, espaço, Washington, tá? Olha que interessante, esse resultado que eu queria trazer para vocês, né? Eu achei bem interessante. Deixa eu ver se tá aparecendo no vídeo, só para te confirmar, tá? Olhem o terceiro resultado da busca do Google. Capitólio, Washington. Leiam lá comigo. Capitólio, Washington, né? A segunda opção, Capitólio, Washington, Estados Unidos. A terceira, Capitólio, Washington, maçonaria, tá? Então, é uma informação a mais aí pra gente, tá? Mas tá aí, ó. Sugestão do Google, tá? Só tô lendo o que tá no Google pra vocês pensarem um pouco sobre. Tudo se explica, né? Legal, então é isso, ó. Sabemos disso no final, tá? Então, esses aliens, né, o tamanho deles, se alguém perguntar, foi 15 metros o primeiro, mais ou menos, de tamanho de um ônibus, né, sobrevoando. Só que não é só um ônibus assim, não, é um ônibus nesse formato, né? O segundo, o tamanho de um avião, tá? Sobrevoando aqui. Então, não são tão grandes assim. Aparentemente, o tamanho não é uma coisa tão surreal, né? Eu achei que era maior. E esse terceiro também, uns 15 metros, mais ou menos, o tamanho do primeiro, tá? E aparentemente, eu não sei se isso é um corpo sólido, tá? Se fosse um corpo sólido, eu também tirar essa dúvida, tá? Porque tá vendo que eu tenho energia tem ligação, parece, entre eles, né? Se for um corpo sólido, vamos supor que tudo isso seja um corpo sólido, tá? Aí sim, uma nave, tá? Com alguns pontos em destaque. Vamos fazer essa hipótese. Se fosse realmente, quantos centímetros daria isso? Deixa eu fazer aqui, que vale a pena a gente ter essa última possibilidade. Desse ponto aqui a esse, ó, eu tenho a régua inteira, basicamente. 20 centímetros de régua, tá? Se for um corpo sólido. Então, se for uma nave única, isso daqui, por acaso, daqui a aqui, ó, a gente vai ter uma nave de 20 vezes 4,14, a gente vai ter uma nave de 82 metros, tá? É grande. Se for uma nave inteira, tá? Então é isso que eu queria trazer no vídeo pra você. É vídeo novo, é muito assunto, Terra plana nova, né? Essa nova fase da Terra plana. Espero que tenham gostado. Imagina uma nave
que seja de 15 metros, o tamanho de um ônibus, você olha pra cima, a nave tá parada ali. O avião a gente tem uma ideia boa, né? Já sabe como é, um helicóptero e tal, mas imagina você ver uma nave do tamanho de um ônibus pairando, né, em formação triangular e você não saber como, o que é. Você sabe que é alienígena, mas você não sabe o que ele vai fazer com você. É meio preocupante, né? Então, esses alienígenas vieram e represaram a entrada da Antártida, tá? E aqui a gente tá entrando um pouquinho mais em detalhes. Isso aqui acho que ninguém. Não sei se alguém levantou isso, não é tão difícil, né? Mas é interessante saber essa informação. Essa formação tem mais ou menos uns 15 metros, tá? Ali. E é grande, mas não é coisa pequena, não, tá? Assusta, não assusta? É interessante. Seja muito bem-vindo ao canal. Se é novo, já se inscreve no canal, ativa o seu sininho, deixa o seu like, compartilha. Estamos continuando aí a nossa parte de terraplanista ufólogo, hein? É brincadeira. Olha a credibilidade, né? Terraplanista ufólogo. Uma coisa tá ligada à outra, é interessante isso, né? E isso essa filmagem é real. Vou mostrar novamente só para validar a fonte com você, tá? A filmagem é real e foi feita mesmo, tá? Olha só para validar para o vídeo, né? Esse incidente aqui foi feito e quando ocorreu, né? O Major-General John A. Sanford, tá? Ele deu essa entrevista, depois você pode procurar o UFO Over Washington, 1952, falando, né, que eles não sabiam o que era, não sabe. E tem muito, além disso, né, agora tá abrindo os projetos do Exército, né, tá? Da Força Aérea norte-americana, do projeto Blue Book, que estudou tudo isso, né? Em paralelo, o que eu trouxe nesse vídeo foi essa filmagem aqui, ó, deste vídeo, tá? Vou mostrar o vídeo novamente só pra gente finalizar. Os discos voadores, né? Que foram filmados sobre o Washington. Então, vou só colocar para vocês o vídeo original. E eu dei o print exatamente em 14 segundos e fiz essa análise. Então, realmente, na minha análise, inclusive, ó, eu acho que tá vendo esse ponto? Eu considerei ele fora desse triângulo, né? Se expandir para cá, aumenta bastante, tá vendo? A formação, me parece que é uma coisa única só, viu? É bem interessante essas possibilidades. Mas se for desse tamanho, são 82 metros, tá? Esse triângulo aqui tem 15, esse deve ter 30 praticamente, né? E vai ampliando a partir daqui. Então, olha a filmagem original, tá? Isso é original, é documento histórico. Vamos lá. Ele se movimentando, né? Sobre o Washington, olha que interessante. E o tamanho, já sabe o tamanho. Inclusive, repare que aqui, ó, me parece uma estrutura mais piramidal, tá vendo? Se for piramidal, cada distância dessa é 15 metros, só pra você ter uma ideia, tá? São 15 metros daqui, daqui aqui. Realmente, mesmo que for uma estrutura piramidal, é complexa. Me parece que deixa um rastro, ó. Não sei, tá vendo esses dois na frente? Não sei se eles vão na frente pra abrir, mas tá vendo que parece que eles deixam um rastro quando passam, ó. Não sei, repare isso, ó. Eu não sei se tem uma ligação entre esses dois, mas me parece um rastro mesmo, ó, quando passam. Aqui é a Casa Branca, tá? Opa, voltando aqui. Tá? Aqui é a Casa Branca, ó, tá? Estão passando atrás da Casa Branca, tá? Entre a Casa Branca, inclusive, ó, me parece entre a Casa Branca e essa antena, né? Tem um prédio do lado, então dá pra ter uma ideia de local mesmo, ó, tá? E imagina a defesa dos Estados Unidos, né? Com essas coisas em cima da Casa Branca. O que pode ser isso? Repare que parece que tem uma ligação. Aqui, olha que interessante isso. Aqui, ó, não tem nada ligando, tá vendo? Como eles vão passando, parece que se ligam, ó. Parece uma ligação de energia. Olha só, isso daqui. Que interessante isso. Tá vendo? Parece que tem uma energia entre eles e eles se afastam e tem uma outra ligação. Me parece alguma coisa que eles vão dentro. Olha, é bem interessante isso, inclusive, hein? Pessoal da física. Isso é real, tá? Só pra comentar com vocês. Existe uma energia aqui, ó. Alguma coisa energética mesmo, ó. Não deve, sabe, vocês conseguiram ver que eu tô... Olha que interessante. Tá vendo que não tem nada aqui, ó? Nada. E aqui, de repente, se juntam, ó. Tá vendo que interessante, ó? Alguma coisa... Um se junta ao outro, ó. Aqui é uma filmagem, tá? Olha que interessante. Filmagem vocês podem validar, tá? É totalmente real. Tem documentos históricos disso. Tem documentos do Exército sobre isso. É bem interessante, são duas filmagens diferentes, tá? Mas me chamou muita atenção essa questão da energia aqui. É interessante, Terra plana a gente tá descobrindo mais do que a gente deveria descobrir, né? Tá? E é isso é ciência, tá? Mais do que qualquer ciência que os cientistas achavam que sabiam. Até o próximo vídeo, obrigado, tchau! Compartilhe esse vídeo, tá? Tchau.